Olá, bem-vindo ao canal Chester News. Eu vou falar sobre as perspectivas, né, de um futuro governo Bolsonaro pelo que eu acompanhei das propostas dele, né. Queria mandar um oi para meus amigos, o, o Diogo Orelha Seca, o Gabriel, o pessoal do grupo e o Manel que deu a ideia de eu fazer esse vídeo, igual eu fiz com as perspectivas do governo Trump. Então, estou muito feliz, né, que o Bolsonaro ganhou. Acho que muita gente foi voluntário na internet, com ideias, né? E com apoiando ele de alguma forma. Então, estou bem feliz com a vitória. O país está muito dividido, né? Falar de política ultimamente dava até brigas. Alguns casos saíram, né, até mortes. O brasileiro ele foi de alienado à política. Ah, não tem nada a ver comigo, política, com nossa, Estado Islâmico. Nossa, política é a minha vida. Então, ficou um cenário bem assim. Mas o, já o Bolsonaro fez um discurso ontem falando que vai governar para todos, tentando fazer uma união do país, que é muito bom isso, né? Demonstra a humildade dele, que mesmo que ele agora tendo poder, ele não subiu a cabeça nada, falou que vai ser o presidente de todos os brasileiros, isso é muito bom. E, bom, eu vou falar as perspectivas com base no que eu acompanhei. Vou falar primeiro em questão de segurança pública, que é o que o pessoal mais, né, tá preocupado. Eu acho que assim, ele vai fazer tentar revogar o Estatuto do Desarmamento, inclusive a ação da Taurus, que é uma empresa de, de armas, né, subiu 400% na bolsa. Então, se ele cumprir a promessa de campanha, é bem provável que ele tente revogar o Estatuto do Desarmamento, que na verdade naquele referendo a população queria manter a compra de armas e o Congresso ignorou a vontade popular. Então acho que na questão da segurança pública ele vai fazer isso. A questão da redução da maioridade penal para 16 anos foi uma campanha, ele falou muito, ele luta muito tempo por isso. E na questão da segurança pública mais geral, ele já disse que talvez vai empregar as Forças Armadas. A intervenção militar no Rio, saiu uma notícia faz pouco tempo que realmente reduziu a criminalidade, o exército atuando com inteligência. Então, o general Heleno, Augusto, o Heleno, que vai fazer parte do governo dele, ele foi o responsável pela pacificação do Haiti, para quem não acompanha. E lá eles usaram a lei do abate, que chama. Se a pessoa estiver portando um fuzil, arma proibida, assim, de grande calibre, em favela, essas coisas, ele já pode atirar para matar, porque significa que a pessoa provavelmente uma probabilidade grande de ser um fora da lei, ser um bandido. Então eu acho que depende do Congresso essa lei também, do abate, mas eu acho que eles vão fazer isso. Tentar fazer a lei do abate, que igual fez para pacificar o Haiti para diminuir os níveis de criminalidade. Então, isso é uma medida que eu esperaria na segurança pública, a lei do abate tentando ser passada no Congresso. E a questão política, eu acho que o PT e o PSDB já falaram que vão ser oposição ao. Porque no final, o Fernando Henrique, que é um dos intelectuais do PSDB, apoiou o Haddad com medo do Bolsonaro ser autoritário e tal. Então eu acho que PT e PSDB vão ser oposição. O MDB, que é o antigo PMDB, ele fica sempre em cima do muro, então não dá para saber o que o PMDB vai fazer, mas com certeza ele sempre fica do lado que está vencendo. Se o Bolsonaro tiver uma maioria grande no Congresso, o MDB vai para o lado do governo, né? Foi sempre assim, desde a redemocratização, o PMDB vai para o lado que está ganhando. E eu acho que em relação à mídia, a mídia vai continuar distorcendo as coisas. A mídia, alguns talvez vão. Eu já vi alguns jornais, alguns dando uma amenizada depois que o Bolsonaro estava provavelmente já ganho. Mas eu acho que a mídia vai. Porque nos Estados Unidos aconteceu isso. A mídia foi muito dura com o Trump e continuou dura e continua não vendo o lado bom. Então
Eu acho que o Bolsonaro ele vai ter que ter um grande esforço, usar talvez a TV pública para falar ou a própria internet, como ele já fez, igual o Trump fez, para mostrar boas coisas. Porque nos Estados Unidos teve o maior crescimento da economia em 50 anos, eles colocam, nossa, especialista diz que vai vir a próxima crise. Então, mesmo coisa boa, eles vão noticiar de forma negativa, eu acho. A mídia vai continuar como se fosse uma oposição, né, também. E em relação à economia, eu acho que o dólar vai continuar caindo. Eu acho que um valor assim, até 3,50, R$ 3 é o que a economia suporta assim de queda. Se ele der segurança, né, eu acho que vai ter um rally na bolsa após a vitória, né? É questão das estatais. Ele falou que vai privatizar as estatais que são assim, que o governo, que ele acredita que o governo não tem que lidar com aquilo. Então, ele falou que vai preservar as estratégicas, que são de energia, né, elétrica e petróleo. Petrobras ele vai manter. Ele já falou que vai manter o Banco do Brasil por causa da bancada ruralista, que o Banco do Brasil tem uma forte presença no crédito rural. Ele acha que é estratégico para o país. Eu concordo também, o Banco do Brasil vai manter a Caixa, porque a Caixa é estratégica para o setor de habitação, o que eu acho que está certo também. Então ele vai manter algumas estatais alguns bancos públicos, algumas e vai privatizar. Isso vai ter um efeito na economia vai entrar recursos, né? Se ele privatizar um monte de coisa, vai diminuir o déficit, mas as previsões é que a dívida alcance quase 100% do PIB em 2023, mesmo com reforma da Previdência, essas coisas. Em relação à reforma da Previdência, ele já disse que vai tentar fazer uma, mas não igual a do Temer, assim, radical. Ele vai ouvir a população. Então, acho que ele vai fazer, sim, uma reforma da Previdência, aproveitando que ele está com capital político logo no começo. Só que não vai ser uma reforma, assim, exagerada igual a do Temer estava fazendo, não. E nem a que o Paulo Guedes quer, que é o futuro ministro da Economia dele. Eu acho que por ele ter mais experiência política, ele vai propor uma coisa equilibrada com uma transição, assim. Até porque juridicamente você não pode mudar o passado. Quem não é formado em direito acha isso um absurdo. Nossa, como que é que no direito tem uma coisa que chama direito adquirido e coisa consolidada. Você não pode mexer, por exemplo, a pessoa aposentou, está no passado, já está feito. Você não pode fazer uma reforma para frente mudando o que já se consolidou. O sistema jurídico ele é meio maluco, mas ele tem uma lógica, que se tira essa lógica, fica mais ilógico ainda. Então, ele pode propor uma daqui para frente. Até não é justo mudar e quem já ingressou com as regras antigas vai ter que manter. Então tem que ter sabe, uma coisa gradual para valer para frente. Então, para ser uma coisa mais justa. Como ele tem experiência de congressista, ele acho que entende mais de direito, o Bolsonaro, ele vai dar uma equilibrada na reforma do Guedes, que é só que muitos economistas não entendem de legislação, de política, então eles propõem umas coisas assim, às vezes muito absurdas e também não são realistas. E é isso, eu acho que o Bolsonaro vai fazer um bom governo, mas vai ter muita oposição. O Congresso vai ter uma bancada grande a favor dele. Eu acho que ele é sincero, ele vai falar a real situação do país, vai falar, ó, ele já tem um contato bom com a população. Uma das coisas que eu acho que o Bolsonaro cresceu muito é que ele não é político de marqueteiro, assim, faz programinha, ele fala para a população, ele fala a linguagem do povo. O Bolsonaro, ele é um cara do povo, assim, um cara simples, que vai em boteco, que conversa com as pessoas. Ele viajou 4 anos para ver as melhores práticas nos países, na Coreia do Sul, Israel. O Bolsonaro, ele tem uma vontade, um patriotismo, uma vontade de trazer o que tem de melhor no mundo e aplicar no Brasil. Algumas coisas às vezes não dá certo, porque depende da outra cultura, depende de reformas do Congresso, mas em geral eu acho que ele vai fazer um bom governo, sim. A questão que mais assusta a população é a questão do armamento civil. Eu acho assim, eu sou a favor das armas na população, mas assim, tinha que fazer uma reforma policial primeiro.
de inteligência na polícia, fazer uma reforma na legislação para ter não pena de morte, mas talvez prisão perpétua, porque os países que têm armas têm uma legislação bem dura com quem saca arma sem sentido, sem ser legítima defesa, atira na rua, 10 anos de cadeia nos Estados Unidos. Então, assim, a arma é uma coisa bem séria. Eu acho que é legal liberar, mas tinha que ter critérios para proibir, por exemplo, quem tem problemas mentais, quem é instável emocionalmente, fazer testes rígidos psicológicos, porque realmente se liberar armas, não, eu não estou dizendo que ele quer isso. Ele já falou também que vai liberar arma com critérios e é posse. Posse é dentro de casa, não é porte. Porte é para sair na rua armado. Não é isso que ele quer. Ele quer para as pessoas terem na própria casa como legítima defesa. Se um bandido invade sua casa, você se defende. Então, eu acho que tinha que ter uma reforma jurídica primeiro e policial no sentido de aumentar a resolução de crimes primeiro. Por exemplo, São Paulo tem quase 50% de taxa de resolução de homicídios. Os países que têm arma liberada têm 80% de resolução de homicídio. Então, não estou falando mal da polícia, mas esse índice no Brasil tinha que aumentar, porque senão o povo, qualquer briga de boteco, o povo vai sacar arma e vai matar. Então, no começo, se não tiver uma reforma, vai aumentar muito o número de crimes assim imbecis assim. Mas no geral acredito que porque a cultura da arma também demora para a população. Então, igual nos Estados Unidos, até tem uns vídeos na internet que os caras brincam lá em estado que tem muita arma, eles sacam a arma de brincadeira para os estranhos, assim, os estranhos sacam a arma de volta, falando bom dia, brincando. Então, a cultura de ter armas demora para as pessoas serem responsáveis, brincar, entendeu? Então, isso é uma coisa cultural também, demora, né? A gente não vai virar uns Estados Unidos de uma hora para outra, então é complicado, mas eu acho que ele vai fazer de uma forma ponderada. Em relação a essa coisa dele ser extremista, eu acho que foi fake news da mídia. Tudo ele teve que desmentir ao longo da campanha. Ah, que é nazista, que é radical. Ele não é um radical, ele é um conservador. A questão é que a extrema esquerda é radical. E eles só aceitam a visão de mundo deles, rumo ao socialismo. Eles acham que só eles, por serem de esquerda, pensam no bem. Eles não imaginam que a direita tem a direita comunitária que pensa na família, na sociedade, nos seus vizinhos, no bairro, sabe? A direita ela não é cada um por si, todo mundo só trabalha e estuda e cada um que se vira. O Brasil, por ter muita desigualdade, esse papinho de esquerda pega em muita gente. Só que enganoso. A direita ela prega o bem, só que é o bem mais, por exemplo, os países que têm renda alta, igual o Chile. O Chile é um exemplo, país da América Latina. Ele tem a renda de US$ 20.000, quase o dobro da do Brasil. Foi um país liberal, adotou o liberalismo da forma correta. Tem mina de cobre lá, eles pegaram os royalties das minas, modernizaram as forças armadas. Os caça mais avançados dos aviões de caça de guerra são do Chile. Então, assim, eles remodernizaram as Forças Armadas, fizeram acordos bilaterais. O Bolsonaro falou isso também na economia, que vai fazer mais acordos bilaterais. Eu acho que, além da reforma ministerial que ele quer fazer também, o Bolsonaro falou que isso é bem provável que ele vai fazer para 15 ministérios. Eu fiz um artigo no blog Chester News que eu fiz um estudo como que é nos Estados Unidos. E realmente alguns ministérios com secretaria, não é extinguir ministério, na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos, turismo, transportes e cultura são o mesmo ministério, são secretarias do mesmo ministério. E é bom isso, porque, por exemplo, o setor de hotelaria, eles precisam de aviões para o turista chegar, ou ônibus, e culturas, eventos culturais. Então, para coordenar algumas políticas, terem vários ministérios junto fica até melhor para mais eficaz. Então eu acho que ele vai fazer essa reforma administrativa. Hoje tem 40, quase 40 ministérios. É impossível governar com 40 ministérios. Eu acho legal essa iniciativa dele, que ele falou na campanha de redução dos ministérios. Vai ser uma mini reforma administrativa, enxugar. Os militares, eles vão
parece que o Bolsonaro está a fim de colocar bastante militares. Os militares são muito inteligentes. Eles estudam muito nos quartéis, concurso para quem sabe. Eu já prestei concurso na área militar, bem, são provas dificílimas. Então, assim, tem muitos generais assim que são ótimos em administração, em eficiência. Tem obras que o exército executa com máximo de transparência, quase zero de corrupção, eficiência maior do que o setor privado. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que vai ser um governo, não ditadura, mas vai ser um governo democrático eficiente, né? Ele que ele falou também na questão da educação, fazer colégios militares nas capitais, eu acho que isso é uma bandeira forte dele, pode esperar que ele vai fazer isso também. Colocar mais disciplina, uma coisa que ele bateu muito forte, em questão de ideologia, tanto de gênero, que é o que a ONU prega, né, para o mundo todo. Eu acho lamentável, porque assim, eu escrevi um livro falando do federalismo mundial, do governo mundial, unicracia. As instituições mundiais não eram para ser ideológicas. A União Europeia e a ONU estão tão puxadas para o esquerdismo e contra Israel e Estados Unidos que é capaz da ONU perder a legitimidade igual a Liga das Nações, que era foi todo mundo saindo. A ONU foi feita para acabar com as guerras no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Morreram milhões de pessoas. A ONU era para ser isenta, era para ser um órgão assim, só para falar de paz, segurança, de estabilidade. Não é ficar fazendo resolução contra Israel, porque junta, tem vários países árabes que são contra Israel, aí vai lá, todo mundo fica votando contra Israel. Pô, não é para ficar perseguindo o país. A ONU vai acabar sumindo, vai ter que surgir outra coisa. Porque igual a União Europeia, tem muito conservador contra a União Europeia. Só que a União Europeia é bom, é um projeto federalista bom. Só que os caras têm tanta ideologia lá dentro que quem é conservador está ficando contra essas estruturas. A Unasul, por exemplo. A Unasul poderia ser bom, mas foi totalmente. Queriam fazer, até brincaram falando da Ursal, mas a Unasul, que é aqui na América, ela só queria fazer um projeto de todos os países serem de esquerda, para contrapor a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, eu acho lamentável estarem jogando ideologia dentro dessas instituições internacionais. É uma pena, porque é bom, elas ajudam o diálogo. Por exemplo, a OEA. Ah, para que serve a OEA? Ninguém sabe. Muitos conflitos na América Latina e nos Estados Unidos, a região ficou pacificada. E os diplomatas, eles resolvem os problemas, às vezes nem sai na mídia, porque a política tem um fator, assim, não é que é secreto, não sai na mídia. Tem coisa que sai na mídia que eles perdem o controle. Então eles negociam lá entre eles, resolvem o problema, acabou, entre os diplomatas mesmo, e pronto. Então, assim, essas instituições, como a União Europeia, por exemplo, elas resolvem muitos problemas, coordenam os países. Eu acho que é o futuro. O futuro do mundo são nações continentais, igual a União Europeia, a Liga Árabe, União Africana, igual eu ponho no meu livro do Unicracia. O mundo está caminhando para nações continentais, que chamam. Só que, pô, a ONU fica contra Israel. O Trump saiu da Unesco, só fica falando que o Muro das Lamentações, local mais sagrado do judaísmo, não tem nada a ver com os judeus. É coisa histórica que eles querem mudar. Então, é lamentável isso daí. Então, assim, voltando ao Bolsonaro, eu acho que ele vai ter uma aproximação na área internacional com Israel, com a União Europeia e com os Estados Unidos. O Itamaraty ficou muito aparelhado pelo PT, só subia de cargo os caras que são a favor dos BRICS, de falar só com a África, só com países pobres. Então eu acho que uma coisa que a gente pode esperar do governo Bolsonaro é um 180 na questão da política internacional. E que é bom, vai ser bom, eu acho. A gente tem que tomar cuidado, os Estados Unidos é nosso aliado, a Europa, só que na área comercial eles jogam pesado. Até hoje não saiu o acordo Mercosul-União Europeia, está 20 anos de negociação. Talvez seria interessante o Brasil, o Mercosul, fazer um acordo com os Estados Unidos, México e Canadá. Seria não a ALCA, né? A ALCA foi uma coisa que eles queriam impor uma coisa, foi até bom ter saído na época. Mas um acordo entre
países da América, seria bom para melhorar o comércio, as cadeias produtivas globais. Eu acho que dava para fazer o Bolsonaro, acho que e o Trump estariam abertos para negociação se aceitasse uma ideia parecida. Então é isso. E essas são as coisas mais assim, essenciais que eu acho do futuro governo Bolsonaro. Desejo um ótimo governo para o Bolsonaro. Aos que são contrários, né? Assim, a esquerda ela perdeu o rumo, não fez autocrítica. Então é isso. Não fiquem preocupados. A mídia falou que o Bolsonaro é nazista. Você que é de esquerda, muita coisa era desespero, sabe? Virou polarização, então um lado ficou apavorando o outro. Então, eu acho que muito disso foi da disputa política. Pode ficar tranquilo que eu acho que não, não é lógico. A visão de mundo que vocês têm da esquerda não vai acontecer, mas o Bolsonaro não vai ser esse terror que plantaram na campanha, tá bom? Então é isso, um abraço meus amigos lá, o Diogo, o Gabriel e o Manuel que deu a ideia de eu fazer esse vídeo. Um abraço para todos meus amigos lá. E, e é isso. Estou muito feliz que o Bolsonaro ganhou e vamos torcer para o país crescer, né? O que a gente quer é o país saia da crise econômica, volte a todo mundo, né, a vida normal, cada um tentando prosperar, empreender do que faz, estudar o que gosta, melhorar o país. Um médico uma vez, quando eu era pequeno, falou uma coisa que me marcou muito. Eu falei, nossa, como é que o mundo melhora, não sei o que. Ele falou assim, simplesmente, filhinho, não sei o que, rapaz, a melhor coisa é cada um tentar fazer o seu quadradinho melhorar, seu um pedacinho. Se você faz o seu pedacinho ficar um pouco melhor, já tá ótimo. Se cada um pensar só em melhorar um pouquinho, já tá ótimo. O mundo já vai melhorar se cada um fizer a sua parte. Então, um abraço para vocês e tomara que o Bolsonaro faça um bom governo. Falou.